Quero ver mexer comigo agora, meu segurança tá na área aí. Fala, Alan! Grande irmão, Fala, tudo meu bem? irmãozão. Tudo jóia? Graças a Deus. Muito prazer em te receber aqui conosco. Boa noite. Seja bem-vindo ao Nação Urubu 81. Eu quem agradeço pela oportunidade, boa noite a todos. E agradeço também pelo bom bate-papo que nós tivemos hoje durante o dia. Pô, sempre temos que aprender, né, cara? Aprender diariamente. Somos eternos aprendizes nessa vida, né? E aí Sempre aprender com um cara como você, meu irmão, pô, não aprendendo tem um como com o não. outro. Aprendemos um com o outro. Obrigado, meu irmão. Então, Jaime, você acompanhou, óbvio. Um abraço aí pro Wellington Barros, que está na área aí também. Grande treinador de goleiros, abraço, Wellington. Grande treinador. Separamos aqui algumas perguntas. Eu fiz uma live com o goleiro Bruno há um tempo atrás e ficaram muitas coisas subentendidas, muita gente com muitas dúvidas, muitas questões não respondidas, até foram respondidas por ele, mas criaram-se várias especulações. Então acho que nada melhor do que trazer o cara que está cuidando da carreira dele, o empresário. Primeiro, eu quero que os seguidores do Nação Urubu 81 já sigam esse cara. Esse grande aí, é grande no coração, no nome, na competência. Vocês vão ver o porquê que eu estou falando isso. Eu quero apresentar um pouco primeiro do Jaime, da vida pessoal, profissional, e depois nós entrarmos um pouquinho no tema Bruno, para que a nação, principalmente a nação rubro-negra e todo o Brasil saiba, né, como está a situação atual do goleiro Bruno. Você me autoriza eu te perguntar, irmão? Como é que... Tem alguma Claro. restrição? Não, a gente está aqui para conversar. Tá Então bom? estou com carta branca. Fica à vontade. Então tá bom, meu irmão. A primeira galera sempre gosta de saber, o pessoal até para te conhecer melhor, da Nação Urubu aqui. Quem não conhece, né, ainda, porque muita gente já te conhece, você tem muitos seguidores, é um cara que já figurou em vários cenários, né? Você é igual um camaleão e tudo que faz procura buscar excelência ali. Então, assim, a galera quer saber um pouco da sua infância, cara. Como é que foi, de onde você veio, como é que surgiu o Jaime Marcelo? Legal, gente. Olha, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Né? Eu estou vendo aqui muitos atletas da J-Winners acompanhando Nação Urubu. Né? O Geis, o Thiago Bruno, são jogadores que estão acompanhando o seu trabalho e parabéns, seu trabalho é muito sério. Eu nasci na cidade de Campinas, né? Sou campineiro e sou de uma família com dois irmãos, né? Um já desencarnou, já não se encontra mais aqui. E meu pai era mecânico, minha mãe empregada doméstica, né? E eu tive a felicidade de crescer ali em Campinas, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade que eu costumo dizer que é a melhor cidade do mundo, né? Allan Kardec dizia que o homem pertence à cidade onde ele nasceu, né? Verdade. E eu sempre fico muito contente quando vou para Campinas, estou sempre... Porque hoje eu moro na região de Mojimirim, numa cidade chamada Mogi Guaçu. Mas eu estou sempre em Campinas. Campinas é a cidade onde eu nasci, fui criado. E eu nasci com um problema físico, uma deficiência na perna, chamado pé torto congênito. Eu até vou postar um vídeo hoje sobre isso. Nasci com pé torto congênito e o meu pai, quando eu tinha 4 anos, ele, seguindo o conselho de algumas pessoas, inclusive de futebol, porque meu pai, ele jogou na Ponte Preta numa época em que o futebol não era profissional, né? Assim como nos moldes que a gente conhece. Então, o meu pai, ele nasceu em 1923 e o meu pai jogou na Ponte Preta até os 20 anos. Aí ele teve um problema no olho esquerdo, ele teve um descolamento de retina e ele perdeu a visão do olho esquerdo. Naquela época você não tinha recursos, né? Perdeu a visão do olho esquerdo e aí ele tinha um glaucoma no olho direito, ele ficou com medo de seguir no futebol, aprendeu um outro ofício que foi a profissão de mecânico. Então meu pai era um dos maiores mecânicos de Campinas, muito querido. É mesmo? E aí crescemos ali, eu até os 9 anos morei numa região de Campinas, para quem é de Campinas conhece, entre a Vila Rosimbo e o Jardim Santo Eudóxio, era uma região bem carente. E depois a gente mudou para o centro da cidade. Eu morava num cortiço, hoje a rapaziada não sabe o que é um cortiço, né?
mas eu morava num cortiço com a minha família e foi uma época assim sem igual, de grande felicidade, porque meu primeiro emprego aos 9 anos foi numa feira livre. Hoje não existe aquela profissão que é o carregador de sacola. A garotada antigamente trabalhava com isso, né? Você ia para feira, senhoras principalmente, e o pessoal pegava a sacola, uma feira da rua Uruguaiana. Até tem um atleta meu aqui que entrou, o Rafael, abraço, Rafa, que é de Campinas, e ele deve saber onde é isso. O Uruguaiana tinha uma feira imensa. E aí eu tive meu primeiro emprego trabalhando na feira, né? Meu pai, ele tinha a doença dele nos olhos, foi se agravando, né? Meu pai terminou a vida cego, teve que extrair um globo ocular do olho esquerdo. Mas assim, Campinas foi para mim, para mim a melhor. Ó, o Rafael que eu falei tá aí. Boa noite, Rafa. Tava falando para ele aí da nossa cidade. E Campinas para mim foi assim um presente divino, né? Eu me sinto muito honrado em ter nascido e crescido na cidade de Campinas, né? E eu nunca, e é uma coisa assim que não sai da gente, né? Eu acho que a pessoa sempre tem uma lembrança boa de onde nasceu. E aos 4 anos meu pai me apresentou o esporte. O primeiro esporte que eu tive a felicidade de conhecer foi o esporte que eu me apaixonei, que foi taekwondo, né? Treinei taekwondo dos 4 aos 14 anos, né? Sou faixa preta quarto dan de taekwondo. E depois dos 14 anos aí eu fui conhecendo outras modalidades de luta. Conheci o Muay Thai através de um grande nome do Muay Thai do Brasil, que foi o Paulo. Meu irmão, só um minutinho. Tá dando uma interferência aqui, tipo um chiado. Será que é daí ou é daqui? Você tá ouvindo? Não é do teu fone, alguma coisa? Eu não tô ouvindo, mas eu posso. Eu tô ouvindo aqui. Eu posso desconectar o meu fone para ver se de repente. Vê se é. Pô, agora tá perfeito, cara. Tá, então, Perfeito. meu fone. Caramba, pensei até que era o William Bonner, pô, aqui na sala. Pô, agora ficou perfeito. Então aí conheci o taekwondo, foi assim que eu entrei no esporte e foi assim que eu entendi alguns valores que o esporte traz. E você depois praticou outras artes marciais ou você sempre se dedicou ao taekwondo? Fiquei no taekwondo até os 14 anos, né? Aí com 14 anos eu fui assistir, eu tenho até uma coisa curiosa. Como eu trabalho desde os 9, eu tinha amigos mais velhos que faziam uns bicos de segurança. E hoje eu sou gordo, mas naquela época era magrinho, né, tal, e os amigos levavam junto, porque sempre sobrava alguma coisa para mim, tipo, cuidar de um banheiro, alguma coisa assim. E eu tinha alguns amigos que treinavam Muay Thai, eu nunca tinha visto Muay Thai na minha vida. E no primeiro dia que eu vi um Muay Thai, eu deixei o Dubo de lado, né, que é o nome do kimono do taekwondo, deixei o Dubo do lado, botei um short de Muay Thai e não saí mais. Aí passei para outras lutas, porque quando eu fui pro Muay Thai, passei para o Full Contact e para uma modalidade chamada Contato Total. E foram os esportes que eu fui competindo, né, eu dava aula de Full Contact na cidade de Campinas. E aí, quando eu fiz 18 anos, com 18 anos, eu estreiei no MMA num evento chamado No Rules Fight. Era um evento que acontecia na cidade de Recife. Ele foi criado pelo Ed Sá Sampaio, o cara que organizava o Recifolia. Ed Sá Sampaio, ele tinha lá American Import, e era um evento assim interessante, porque naquela época eu conheci o MMA porque o MMA, na verdade, era o Vale Tudo, né? E o Vale Tudo ficou famoso porque tinha os desafios. O jiu-jitsu saía desafiando todo mundo, e o jiu-jitsu fez um desafio jiu-jitsu contra Full Contact em São Paulo. O pessoal do jiu-jitsu passou o carro, e aí eu vi que tinha que treinar chão também, comecei a treinar chão com a galera, mas com 18 anos fui disputar esse evento aí. Cheguei em Recife, né? Eu me movimentava bem, aquela coisa toda. Isso era que ano, Jair? Foi em 94. 95. Tá? Em 95. Então, na verdade, eu tava com 20 anos, não estava com 18, 20 anos.
Foi em 95. Aí cheguei lá... Eu assisti um vídeo teu no YouTube, inclusive, você dando armlock. Eu falei, esse cara fez chão. Você Então, tinha mais ou menos 20 anos, tava magrinho, ó. Você viu esse vídeo aí, né? Só que você não Vê, sabe. pô. Eu vou contar para você esse vídeo, porque até a gente vai chegar depois num ponto das polêmicas, mas eu vou contar para você. Porque muita gente pensa assim, como eu sempre me comuniquei muito bem, as pessoas confundem muito, né? O meu jeito de promover minhas coisas, às vezes elas confundem até com um certo tom de arrogância. Então eu costumo dizer assim aqui na minha casa, eu falo, pô, eu sou o melhor lutador do meu mundo. Se eu não for o melhor lutador da minha casa, não botar fé no meu taco, Pô. como é que eu vou funcionar, né? E eu fui, aquela matéria foi antes da luta tal. Eu me lembro que naquela época, você que é carioca, deve ter ouvido falar aí do Hugo Duarte, que era um rival do Rickson Gracie. E o outro rapaz que aparece na foto aí, um negão que aparece na foto, era o Bigu. Bigu era aluno do Hugo Duarte. E aí me botaram também, porque eu vinha do Taekwondo, então, na verdade, assim, eu chutava alto, aquela coisa toda. Então, quando o pessoal ia fazer uma matéria, fazia comigo. Porque eu chutava alto, me movimentava e tal. Velho, tomei um pau nesse evento. Tomei um pau nesse evento. Eu perdi essa luta. A primeira luta foi a minha. Aliás, a segunda luta foi a minha. Era ringue, não era octágono. E eu lutei com um cara que hoje ele é meu amigo. Parazinho, lenda do MMA, lenda do Vale Tudo lá do Rio Grande do Norte. O apelido dele é Parazinho. E eu me lembro que começou a luta, eu falei, pô, esse cara é trocador, é forte, né? Vou baianar, vou dar uma baiana nesse cara, vou levar ele pro chão, vou montar e estilo macaco mesmo, sabe? Que dava baiana, montava e socava, acabou. Dito e feito, cara. Começou, fui para as pernas, dei a baiana, caiu, não deu tempo de montar. Ele levantou, me deu um cruzado no queixo, porque nós levantamos junto. Eu derrubei ele, caiu, nós levantamos junto. Ah, ele me deu um cruzado no queixo, que eu só lembro dos outros 3 socos que ele deu caindo. Caraca, mano. Abriu meu rosto inteiro, perdi a luta. Aí eu fui para essa luta, cara, de ônibus, em São Paulo. 3 dias de ônibus. E aí, como eu me machuquei e tal, o pessoal comprou uma passagem de avião, porque tive um ferimento muito sério no rosto e tal. E voltei para casa. E aí, um mês depois, eu estava na estrada de novo. Pô, esse rosto lisinho, parece que nunca tomou um soco aí. Não, não, já tem. Disfarça bem aqui. É que negão você tá aqui. A pele do negão não. Mas o olho direito já é um pouco caído dessa luta. Eu tenho uma cicatriz forte no olho direito. Na luta com o Armando Polêmico, já levei mais um aqui. Então tem umas coisas aí. 3 meses depois já estava na estrada de novo. Eu lutei, acho que três eventos lá em Recife. Mas esse ficou marcado, porque levei um cacete, meu irmão. E o Parazinho é um cara que e depois de anos, virei amigo desse cara. Esse tempo atrás ele me mandou mensagem no Facebook, negão, você é louco de querer voltar a lutar agora, mas eu vou te ajudar. Então foi muito bacana isso. Maneiro, cara. E o que o esporte mudou na sua vida? O que ele agregou de um modo geral, cara? Cara, o esporte simplesmente permitiu que eu não deitasse no caixão. Porque eu tive o melhor pai do mundo. O meu pai, na capa de um dos meus livros, se olhar no Instagram, você vai ver uma foto minha e do meu pai, né? Então eu tive o melhor pai do mundo, meu pai, né? Tá aí entrou um amigo meu aqui, o Fabiano, e o Fabiano teve a felicidade de conhecer meu pai. Meu pai é o meu grande herói, um cara muito honesto, batalhador, carinhoso, né? Mas, infelizmente, eu vivia num ambiente um pouco desestruturado. Infelizmente, eu tinha um irmão que já não se encontra mais entre nós, que desde os 12 anos ele era viciado, né? Convivia no mundo do vício. Então, nós mudamos desse bairro que eu te falei no começo desse nosso bate-papo, porque minha casa, nós morávamos próximos a uma favela e minha casa foi invadida. Eu me lembro de madrugada, meu pai me carregando no colo, junto com minha mãe, meu pai me carregando nas costas, com um pedaço de pau na mão,
A gente caminhou muito até chegar onde hoje é uma faculdade lá, o INPE, encontrou uma viatura de polícia, e aí nós fomos morar no centro, nesse cortiço de Favor, ficamos algum tempo lá até que meu pai pudesse alugar um lugarzinho, né? E peço desculpa aí, mas os cachorros de vez em quando vão latir. Rapaz, o cachorro daí e o cachorro daqui, eles são mais conhecidos do que nós dois, que os dois relatam toda a live. Daqui a pouco o Messi começa aqui também, tá ele deitado ali. Aí, faz parte. Aí a gente, então assim, aí essa questão do esporte, o esporte me ensinou a ter educação, entendeu? Porque o esporte me ensinou eu costumo dizer, eu até tive a oportunidade de ajudar o meu mestre do Taekwondo, que é o Mestre Kim, conhecido no mundo todo. E o Mestre Kim, eu numa palestra com ele, eu falei, ó, esse cara me ensinou a jogar o lixo no lixo. Às vezes a gente fala... Mestre Kim aquele da TV, aquele cara? Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem pelo menos 3 Mestre Kim, que são o Mestre Kim da televisão. Meu Mestre Kim é o Yodin Kim, aquele que fez inúmeras propagandas ele fazia propaganda da Barra Forte, ele estava sempre na televisão, e ele me ensinou a jogar o lixo no lixo, né? Me ensinou a pequenas coisas, e foi um complemento para toda a educação que o meu pai me deu. Porque o meu pai, a gente sabe que todo filho fala isso do pai, mas o meu pai foi o homem mais íntegro que eu conheci no mundo. Porque o meu pai, ele lidava com a dor com muito carinho. Meu pai, ele não tinha estudo, mas na cidade de Campinas, onde eu vou, pessoas de qualquer classe social, o nome do meu pai é muito bem recebido. E eu me esforço muito para tentar mostrar para as pessoas um pouquinho de quem era meu pai. Por isso que no meu Instagram, sempre em data festiva, as pessoas falam, pô, mas você põe sempre a mesma foto do seu pai. Falo, coloco, porque eu quero que todo mundo conheça o sorriso do meu pai, né? Então meu pai, ele sempre me incentivou no esporte. Meu pai ia para a academia, sentava ali, mesmo depois que ele perdeu a visão, ele ia comigo, ficava sentadinho, voltava. Então, o esporte, mais somado ao amor do meu pai, me ajudou muito na vida, né? Muito legal, cara, muito legal. Você falando aí, você me remeteu também à minha memória. Você utilizou inúmeras palavras aí, adjetivos, que eu também carrego comigo do legado que meu pai também deixou, que também mora com o Papai do Céu hoje. Então, temos isso em comum, irmão. Sim. Essa emoção e esse legado que nos faz hoje grandes homens, não só no tamanho, mas no coração também. Mora no céu, mas está sempre presente ao seu lado. Sempre, sempre. Isso aí, tenho certeza disso, irmão. Todo mundo que está chegando aí, mandando um salve para todos. A gente não vai, para a gente tornar a live dinâmica, a gente vai de vez em quando mandando. Roberto Fire versus Fire aí, mandou. Grande abraço. Bob, é da J-Winners, é da nossa empresa, Bob. Então tá em peso aí, hein? Galera tá Nação Urubu, sucesso. Obrigado, irmão. Valeu. Sucesso é esse homem aí, pô, que a gente tá entrevistando hoje aí, ó. Fera demais. Então, meu irmãozão, na realidade, você, com esse lance de lutas, toda essa... Você é um cara muito versátil, você é um cara criativo, já se mostrou muito criativo, e você também é versátil porque você morou em diversos locais, né? Por onde que esse lutador passou, irmão, né, ao longo da vida aí? Assim, eu na verdade, eu rodei muito, né? Rodei muito. Mas essas mudanças já aconteceram dentro do país. O primeiro passo foi que, curiosamente, eu moro hoje numa cidade que fica a 67 quilômetros de Campinas. Então, praticamente, quando a gente quer, a gente bate lá e volta. Mas eu desenvolvi uma nova vida aqui, porque meu pai adoeceu, meu irmão havia engravidado uma moça aqui na cidade. E meu pai, ele queria... O custo de vida era menor. E em 1996 nós nos mudamos para cá. Só que eu sempre fui muito sonhador, né? Eu sempre fui muito sonhador e quando eu era garoto, meu sonho era ter uma academia, um Escort XR3 amarelo, né? E tocar... Tinha até cor o carro.
Era o carro mais lindo do mundo. Era o carro mais lindo do mundo. Eu falo para você que de vez em quando eu paro do lado de um e eu falo pro cara, quer vender? E aí, cara, eu mudei para cá. Só que logo no início, eu mudei para cá, comecei a dar aula de full contact aqui, né? Mas eu sempre tive uma facilidade para me expressar, para poder falar. E aí eu começava a receber alguns convites para fazer algumas palestras, falar sobre motivação. E eu comecei, eu desde os 14 anos, eu frequentava muito São Paulo, porque eu ia treinar numa academia que eu treino até hoje, que é a Combate Esporte, que é na esquina mais famosa do Brasil, na Ipiranga com a São João, né? E aí, pô, fui treinar lá na Ipiranga com a São João e tal, e aí com uns amigos, pô, vem dar uma palestra. E no começo isso era uma coisa muito assim, do filantrópico, né? Vamos lá ajudar, dar uma palestra, motivar. Até que chegou um momento que alguém falou assim, ó, eu trabalho numa empresa e eu vou arrumar para você dar uma palestra lá para você ganhar um dinheiro. E eu falei, pô, ganhar um dinheiro dando palestra? Pô, um negócio que eu gosto de fazer. Eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro com palestra. Uniu o útil ao agradável, né? Pô, e aí eu fui, fiz a minha palestra lá, ganhei um dinheirinho, e aí eu comecei a entender que eu precisava ir para um grande centro. E aí eu fui para São Paulo, comecei a desenvolver minha vida, e com isso eu comecei a me aproximar da televisão, eu comecei nós tivemos um programa de rádio aí, eu e o Bob, em São Paulo, que era um programa, curiosamente, a gente chamava o programa de Pandemania, porque era um programa quase. Poucas pessoas sabem isso, porque na verdade nós fizemos durante pouco tempo esse programa. É uma coisa que me agradava muito. Eu vou te mandar isso, depois você me ensina como eu faço, como a gente sobe um arquivo, eu vou te mandar. Era um programa extremamente divertido, e na época, nosso programa tinha uma qualidade tão grande, que se a gente quisesse, a gente podia, dadas as proporções, bater de frente com o Pânico. Era na Rádio Trianon, em São Paulo, na Avenida Paulista. A qualidade do programa era espetacular. No nosso segundo programa, nós levamos lá a Gaviões da Fiel, na época, né, que foi lançar lá o Samba do Carnaval. Levamos lá como compositor, eu me esqueci o nome dele, cara, mas o Bob talvez se lembre. Era um compositor que fez aquelas músicas que o Silvio Santos cantava lá no programa dele, as marchinhas de carnaval. Então era um programa assim, e quem era o nosso produtor era o Neno Rodrigues. E o Neno Rodrigues ele foi guitarrista dos Incríveis, cara. Entendeu? Então teve esse lance todo. Só que aí foi chegando um momento, pô, eu tive uma academia em São Paulo, e eu já não estava mais circulando só naquele mundo da luta. Porque esse lance da luta é uma coisa que eu sempre enxerguei a luta, eu queria que as pessoas vissem a luta do jeito que eu via, como uma ferramenta de inserção. E eu, claro, também confesso que eu sempre fui muito marqueteiro, sempre falava, não, meu produto tem que chamar a atenção de um jeito diferente, né? E por que eu estou te contando isso? Porque antes de falar de sair do país, é inevitável explicar por que eu tenho, talvez, essa polêmica toda no mundo da luta. Porque lá atrás, em 2000, existia um evento em São Paulo chamado Show Fight. E quem organizava esse evento, era um evento de MMA, deixa eu ver, ainda já usava o nome MMA. Não, era Vale Tudo ainda. Era o Show Fight. Quem organizava esse evento era o Oscar Maroni, dono do Bahamas, e o FEPA, que é um grande nome do jiu-jitsu. E o Maroni, cara, eu tive, a única vez na vida que eu tive um empresário, meu empresário era o senhor Fausto, que era empresário de chiclete com banana. E ele era empresário de uma banda chamada Braga Boys. Que o Braga Boys tinha aquele... bomba. E aí, cara, ele queria entender o que ele fazia comigo. Ele falou, porque ele falava assim, porque, ó, eu tenho só... Eu falo abertamente, a minha maior qualidade como lutador é a minha coragem, eu não tenho medo da dor e não fujo de ninguém. Mas eu sei que eu sou um lutador tecnicamente limitado. Eu sei que eu sou um lutador, eu tenho 1,75 m. E eu lutava na categoria absoluta. Então eu sempre... pegava só gigante. E o não sabia o que fazer comigo. Então ele estava tentando encaixar um jeito
de usar um grande evento de MMA para poder vender minhas palestras. Porque como palestrante eu sempre fui bem solicitado, né? Celso, que entrou aí também, nosso parceiro da J-Winners. E aí, cara, ele marcou uma reunião com o Marrone no Bahamas. Eu não era bobo, falei, nossa, tá ótimo, vamos, né? A reunião era 9 da noite, eu tomei banho 6 da tarde. Aí a gente foi para a reunião com o Marrone lá para ver se o Marrone me colocava no show fight. Só que o Marrone, cara, ele já tinha armado um negócio lá e a gente não sabia. Eu não sabia. Seu Fausto, que Deus o tenha, eu também não sei se sabia, mas ele já tinha armado um esquema lá. Por quê? Porque quando eu estou lá embaixo, tinha 4 andares no lugar, quando eu estou lá embaixo, desce o Fepa e fala assim, ô Jaime, Mike Tyson tá aí. Vai tirar uma foto com ele. Falei, porra, vou tirar uma foto com o Mike Tyson, né? Uhum. Você deve ter visto essa notícia aí. Vou lá para tirar foto com o Mike Tyson, né? Peguei pro negão, hi, how are you? Tipo, sou seu fã, o negão já me deu um tapa no peito. Uhum. Você imagina a minha reação. Eu subo falando, vou tirar uma foto com o meu ídolo, eu levo um tapa no peito, né? O cara olhando com aquele olhar de assassino. Que isso, bicho. Vou levantar a mão e vou chutar as coxas desse cara até ele me nocautear, né? Nisso um cara sacou uma filmadora, aí o negão virou o capeta, foi pra cima do cara, virou uma briga generalizada, moral da história, foi parar todo mundo na delegacia. Você deve ter visto essa matéria. Que isso, cara? Aí fomos parar todos na delegacia, 6 horas da manhã, eu ligando pra casa, falando, pessoal, é o seguinte, ó, não assusta não, vocês vão ver uma matéria aí logo cedo, me envolvi num negócio assim e tal. Que merda. Aí nos sentamos, eu, seu Fausto e Marrone, falou, ó, vamos fazer um desafio, vai lutar, vale tudo, você e o Mike Tyson. E isso virou notícia. Também. Caraca, mano. Virou notícia. Ó, tem um cara aqui que falou que lembra dessa matéria. É o porteiro, porteiro do Mengão. Aí o que aconteceu, cara? Fizeram uma matéria, fizemos uma coletiva, tal, não sei o quê. E aí, na época, um pouco antes desse episódio, o Wanderlei Silva, ele queria lutar com o Mike Tyson. Todo mundo, porque o Mike Tyson falou, pô, eu quero lutar, vale tudo. E o Cachorro Louco, pô, era o nome, né? O Wanderlei Silva era o nome. Pô, só que eu saí na frente, velho. Fizemos uma coletiva e, cara, as notícias no outro dia era assim, ó, brasileiro. Aí tinha assim, essa notícia, eu faço questão de te mandar, velho. Era assim, ó. Ele tem o tatuado, sorriso no rosto, parece zen, parece um monge budista, não sei o quê. Vai lutar, vale tudo com o Mike Tyson, não sei o quê, e fez aquele barulho todo. O Mike Tyson saiu do país, nunca mais falou o negócio. E aí os caras já começaram a me cornetar, já ficou aquela coisa. Porque, tipo, eu realmente nunca tive. Eu não tinha o perfil do Wanderlei Silva, entendeu? O que eu tinha e tenho, a coragem de trocar porrada com ele, com qualquer pessoa. Isso daí a gente... E o Valide, quando eu lutei o Django e perdi, uma das coisas que o Valide falou, ó, eu respeito o Jaime que ele sai na porrada. E isso não vai mudar na minha vida. Eu posso estar de bengala, que a gente faz o Bengala Fight aí, o MMA. Aí o pessoal começou a cornetar, cara. O pessoal começou a cornetar, e foi assim que nasceu um pouco dessa antipatia. E como eu tinha outros segmentos, então eu frequentava um tipo de programa de televisão que os lutadores não frequentavam, eu não tenho por hábito frequentar até hoje. Então, eu fiz todos os programas que você imaginar, na época Gilberto Barros, Clodovil, e ainda eu tive uma ação de marketing que eu pintava a unha de preto, aí os caras ficavam mais putos ainda. Então, foi aí que começou a nascer esse lance todo, entendeu? E mesmo quando eu saí do país, em primeiro lugar, muita gente associa, por minha empresa ser portuguesa, então muitas pessoas associam a minha primeira ida para o exterior a Portugal. Não é, a minha primeira ida ao exterior foi para a Alemanha. E foi para a Alemanha. Você morou na Alemanha? Cara, na verdade eu fui para a Alemanha porque eu precisava de um ponto de partida. Então eu fui várias vezes para a Alemanha, mas eu morei em Portugal. Portugal é minha segunda pátria, é o país onde eu amo, é o país onde eu tenho nacionalidade agora, completou
o período, então, onde eu tenho. Então, é o país que eu me apaixonei. Mas viajei para diversos países, né? Depois, quando a gente for falar de futebol, vou te contar algumas histórias sobre isso. Mas essa foi a fase que criou essa imagem, assim, dessa antipatia de alguns lutadores. Só que, assim, se você for no meu Instagram TV, você vai ver vídeo do Pelé me dando apoio. Se você for nos meus destaques, você vai ver o Mark Coleman. São pessoas que são meus amigos, são pessoas que sabem que eu sou um cara que trabalho sério, sabem que eu sou um cara que faço o meu trabalho legal. E isso foi uma coisa muito, muito louca, né? E aí, mesmo na Europa, eu nunca, mesmo depois que eu sofri a outra derrota, na Europa eu nunca deixei de alimentar dentro de mim, assim, aquela coisa, puta, eu preciso lutar. Então eu sempre mantive vivo esse desejo do esporte. Né? Jaime, naquela época, nós não tínhamos as mídias, né, cara, sociais, principalmente, as redes sociais, com tanta abrangência como temos hoje. Cara, você imagina esse lance do Mike Tyson, se fosse hoje, irmão? Cara, se fosse hoje, acho que eles iam me xingar mais. Porra, né? Isso que eu tô falando, ia tomar uma proporção que você não ia aguentar, cara. Essa é uma coisa. Você sabe que você, assim, ó, eu conheço vários países, né? França, a Bélgica, nós agora vamos para Luxemburgo. Conheço vários países. Mas o brasileiro, ele tem duas coisas assim que eu acho, são duas coisas boas, são uma coisa muito boa e também uma coisa muito ruim. O brasileiro, ele se adapta muito bem socialmente, ele fala muito legal pela internet e tal, mas ele é o primeiro a afastar os corações quando o assunto é isso. Ele comenta sem medo de ofender, ele não pensa duas vezes. Então isso é muito ruim. Porque o brasileiro fala assim, ó, o brasileiro é o rei do meme. Não, o brasileiro é o rei da injustiça. Em 2012, quando eu sofri a derrota lá no Jungle Fight, o que aconteceu é o seguinte, as pessoas questionavam o meu cartel. Você desculpa aí que eu falo muito, né, velho? Mas, não, tem que... Você é o cara que hoje, mano. Porque as pessoas falavam, pô, né, eu sempre anunciava assim, ó, lutei 134 vezes, 135 vezes. Então as pessoas, elas questionavam muito isso. Só que assim, eu tenho um material muito, muito farto. Eu lutei taekwondo, lutei full contact, lutei kickboxer. Eu tomei porrada, eu contabilizava minhas lutas, né? E quando eu sofri a derrota no Jungle Fight, eu lutei acima do peso. Um dia antes, eu recebi uma ligação do Bebel, que é o braço direito do Walid, falando o seguinte, ó, o Armando Polêmico, ele tá com dificuldade de baixar o peso. Eu falei, quantos quilos ele tá pesando? Ele falou assim, ele tá com 115. E eu tava você subiu. Eu tava com 96 quilos um dia antes, eu tava com 96 quilos. Ah, caraca, mano. Então, um dia antes, eu tava correndo na Muita praia. Diferença. Correndo na praia com o meu treinador, com o Moreira, para perder 3 quilinhos. 3 quilinhos a gente perde no dia. Para perder 3 quilinhos. E aí o cara tava com 115. Aí falou assim, você topa? E esse convite do Walid veio por quê? Até essa oportunidade assim é muito legal, eu preciso colocar isso. Tem um fórum de debates na internet, eu não vou fazer propaganda do nome, onde as pessoas se reuniam com o intuito, surgiram com um assunto assim, ó, vamos desmascarar o cartel do Jaime. Só que nesse fórum de debate não existia uma moderação legal adequada. Então qualquer pessoa podia entrar ali e criar um fake, e aí tomou uma proporção muito grande, porque os caras eram ratos de internet, aquela coisa toda. E eu ganhei uma ação contra esse site, não resultou em nada na prática, mas eu consegui, isso está em meu poder, acho que só eu e o Celso que está aqui temos, eu consegui identificar cada uma das pessoas que falavam as coisas lá, porque muitas coisas foram citadas ali. Eu te mandei um documento hoje, durante o dia, você vê, até certidão de óbito no meu nome os caras fizeram. Então, pô, absurdo, cara, eu vi. Eu tive que entrar na justiça porque eu estava vivo. Então, o que aconteceu comigo foi a mesma coisa que aconteceu com o Raí. Mas qual o interesse? Qual o interesse do camarada? Cara, nessa questão da certidão, a gente identificou aí uma tentativa de fraude contra a minha pessoa, né? Já os outros, na verdade, eu tinha alguns desafetos e eles se infiltraram ali, criaram os fakes e fizeram isso. Só que o que eles não contavam é que eles me deram o maior presente da minha vida. Porque eles me jogaram limão, eu fiz uma limonada.
Então, onde eu não sou conhecido pela positividade do meu trabalho, eu sou conhecido por todas as besteiras que eles falaram. Só que todas as besteiras que eles falaram caem por terra quando eu chego no lugar. Porque eu sou questionado muitas vezes. As pessoas perguntam, pô, o que aconteceu tal? E eu falo, me dá uns minutinhos, vamos conversar e conheça o meu trabalho. Então eles me deram um presente. Inclusive eu de vez em quando olhava, hoje eu não olho mais, mas antes eu entrava lá e olhava, e um dia eu vi um dos caras revoltado. Ele falou, pô, é brincadeira, meu, nós estamos dando moral para esse cara, ele está se fortalecendo. Então, eu fiz um vídeo à época, talvez você tenha assistido, e falando sobre tudo isso. Então, assim, para deixar claro para as pessoas, hoje eu já tenho, né, tenho minha empresa edificada, eu tenho esse desejo de voltar a lutar no meu projeto, no Focus, mas é uma coisa pessoal, não estou brigando por título, não estou brigando, sabe? Eu quero me divertir, quero sair na mão. É muito curioso, quem é da luta quer sair na porrada, eu quero sair na mão, é só isso que eu quero, entendeu? Pô, meu irmão, e esse cara porradeiro, esse cara polêmico, né? Porque as pessoas levantam muita polêmica com o seu nome, culminou numa empresa, num processo de gestão, um processo empreendedor. Explica pra gente, cara, que daqui a pouco a gente vai chegar no tema Bruno também, que a gente vai chegar nesse tema. Mas para chegar no Bruno, a gente tem que primeiro passar pela sua empresa. Como é que surgiu essa ideia? De onde surgiu? Quando? Você se lembra que eu te disse que fui convidado para fazer as palestras, ganhei um dinheirinho, né? Aí, cara, um amigo meu começou a me arrumar umas palestras. Ó, Jaime, ó, vai dar palestra em tal lugar. Eu era um dinheirinho, dava uma parte para ele. Beleza. Aí um dia, cara, fui lá, dei uma palestra numa empresa, na hora de dar o dinheiro ele falou, Jaime, deu ruim. Falei, o que foi? Ele falou, precisa de uma nota fiscal. Porque algumas empresas não exigiam, mas aquele Falei, e agora? Aí liguei para um amigo meu tinha uma fábrica de salgado, falei, cara, me empresta uma nota fiscal aí. Ele me deu uma nota fiscal, eu cheguei e mandei, não aceitaram a nota fiscal. Aí eu falei, danou-se, vou ter que abrir uma empresa. Aí eu abri, na época, aquela empresa pequenininha, não me lembro agora o nome, que você abre na prefeitura. Eu não me lembro agora o nome. Você ia na prefeitura e tal, tipo como se fosse um autônomo. Uhum. E aí comecei a dar as palestras e chegou num ponto que aí já não aceitava mais aquela, porque as palestras começaram a atingir um nível de empresa com uma estrutura um pouco mais complexa. Aí eu tive que pegar meia, é isso aí, obrigado, Thalita. É o MEI, o microempreendedor individual. Aí eu tive que abrir uma empresa. Aí fui abrir uma empresa e com aquele processo, pô, que nome que eu vou dar para essa empresa? E eu sempre tive uma paixão muito grande pelo meu pai. Falei, vou meter um J aí de Jaime Pai, um Winners de vencedor e criei a J-Winners. E o meu objetivo, né, era só administrar a minha carreira. E eu tive a felicidade, à época, conhecer um cara, eu já conheci um amigo, o Mar, ele falou, Jaime, você vai crescer, tenho certeza que você vai atingir outras coisas, vamos fazer uma empresa bem complexa, para você não ter que encher meu saco lá na frente e ficar mudando isso, mudando aquilo. E a gente colocou lá, gestão esportiva, eventos, fundos de investimento, porque era uma coisa que eu já pesquisava. E aí, cara, eu tô em Campinas, almoçando com um amigo meu, ligou o pai dele, falou, meu pai vai tomar um café com o vice-presidente do Guarani. E eu já tinha uma estruturazinha legal, mas nunca tinha mexido com futebol. Eu acompanhava muito as coisas das parcerias, a época a MSI estava chegando no Brasil, e a minha empresa já estava legal, estava estruturada, mas sem futebol. Eu vendendo minhas palestras, fazendo minhas coisas, eu ainda estava naquela do Jaime. E aí nós fomos tomar um café com o vice-presidente do Guarani, que era o Edinho Torres, um cara extremamente honesto, diferente do presidente daquela época, que era um vagabundo, era o Zé Luiz Lorenzetti. É mesmo? Já me processou, então eu posso xingar ele, não tem problema não. Isso é que ano? Que ano que você... Isso foi em 2004. 2004. 2004. Aí nós estamos... Nossa, 2004? Não, 2005. 2005. Entendi. 2005. Aí nós estamos lá tomando um café, aí o
cara apresenta e fala, meu amigo é lutador, palestrante e tal. Aí eu tava fazendo negócio com um cara da Espanha, mas na minha área, eu ia dar uns cursos lá, tal, ministrar umas palestras em formato de curso, tal. Aí ele falou, pô, cara, já que você está fazendo as coisas com o pessoal, você não consegue um investidor para nós, não? Tô vendo que o Corinthians está ganhando uma grana aí e tal, não sei o quê. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, consigo. Nunca tinha mexido com futebol na vida. Irmão, isso aí. A única coisa que eu sou de Campinas, torcedor da Macaca. A única coisa que eu sabia, moleque, briguento, a única coisa que eu sabia fazer era sair na mão dos bugrinos, velho. Não tinha, ia pros derbys, saía na mão dos bugrinos, subia correndo na Avenida Princesa do Oeste, é a única coisa que eu sei de futebol. Saí dali pensando no seguinte, falei, pô, se eu fecho um negócio desse, né? Aí liguei pro contato que eu tinha lá, falei assim pro cara, falei, Tom, é o seguinte, tô com uma chance aí, cara, você não conhece ninguém aí na Espanha que queira investir em futebol, cara? Porque eu tô assim com os clubes. Ele falou, cara, tem um amigo meu que tem 2 jogadores, vou falar com ele. Aí conversei com o cara, tal, o cara falou, mas que garantia que eu tenho? Eu não entendia nada de futebol. Que garantia que eu tenho? Eu falei, não, o clube te dá 1 ou 2 jogadores de garantia. Caraca. Ele falou, eu entro, vê quanto precisa. Liguei pro Edinho, falei assim, Edinho, quanto vocês precisam? Luz no estádio cortada. Guarani em último lugar no campeonato na Série B. Ele pegou e falou assim, cara, nós precisamos de 1 milhão. 1 milhão. Caralho. E aí eu peguei, liguei pro cara, falei, é o seguinte, 1 milhão, eu falei só, o cara vai querer um percentual de 2 jogadores aí. E a época o Guarani tinha um cara, que era o Wagner, da Furacão Autopeças, que é uma empresa conhecida aí na América toda, que ajudava muito o Guarani. E o Wagner ajudava nesse formato, de pegar um percentual de atletas e tal. E a gente foi amarrando, botei 1 milhão no Guarani, levei para lá, aí o técnico caiu, né, porque o Guarani estava mal, o goleiro era o Jean, que jogou no Corinthians também, que é o Jean. Lembro. Cara, 100%. Aí o Edinho, pô, e ele começou a conversar comigo, o Edinho, vice-presidente, como se eu fosse o cara expert no futebol. Ele falou, pô, se esse cara trouxe grana, ele falou, preciso de um técnico. Aí eu falei, eu arrumo para você para resolver esse problema. E eu não entendia nada. Essa época o Fumagalli estava lá, não? O Fumagalli é eterno lá, né? Mas nessa competição não. Nessa época não. Aí o que aconteceu, cara? Eu fui buscar o Ferreirão. Você conhece Ferreirão, cara? Não. Ferreirão é conhecido como Rei do Acesso. É um cara que ele era um cara que à época cobrava um salário alto, porque ele era conhecido como... Conhecido como o quê? Luiz Carlos Ferreira, Ferreirão. Mas é conhecido como o quê? Do acesso, o quê? O Rei do Acesso. O Rei do Acesso? Porque... Especialista em subir o clube, né, de série. Ele ou conseguiu o acesso ou impediu o clube de cair. Ah, é? Aí eu, claro, consultei um amigo que conhecia mais de futebol. Esse amigo falou, tem que buscar o Ferreirão. Aí liguei pro cara e eu não tinha noção de nada. Pô, ô Jaime, não posso perder essa piada, eu não entendo muito de acesso. Porque meu time sempre teve na Série A, mas continua aí. Vai lá. Aí o que aconteceu, cara? Essa foi boa, hein? Aí o que aconteceu? Eu perguntei, ele me passou o telefone, um amigo fuçou, passou o telefone do Ferreirão, e eu não tinha noção nem de valor, cara. Aí liguei para ele e tal, falei, tô aqui ajudando na gestão do Guarani, quero trazer o senhor para cá, tal. Não, tudo bem, vamos conversar em Campinas. Falei, não, o senhor já pode vir, vou reservar um flat pro senhor aqui e tal, reservei o flat pro cara, tal, pensando. O salário do cara deve ser uns 20 contos, tal, aquela coisa toda. Naquela época, bicho, o cara chegou pedindo 80. Aí eu tive que ligar pro espanhol de novo e falar pra ele, falar, 1 milhão não deu. Porra, é mesmo, mano. Aí, aí, cunhada na área aí, Aline Barros aí, ó. Boa noite, Aline. Boa noite. Fala aí. Abraço fraterno. Aí o que aconteceu? Eu consegui, o Guarani me deu como comissão, ele me deu um contrato. Eu fui o primeiro
eu vou te mandar isso, cara. Eu fui o primeiro lutador a ter um contrato com um clube de futebol. Não tinha Imagino que isso sim. ainda. Não tinha isso. Não existia isso. E aí. Confundido com segurança no clube quantas vezes, irmão? Pelo teu tamanhozão de. Muitas. Sério, pessoal? Você tava ouvindo aquele bate-papo com o Bruno ontem, né? Vou te contar uma do Tá. Louco Abreu, só para não perder o tempo. Fui gravar um negócio, gravar uma matéria no Rio de Janeiro em 2010, 2009 ou 2010. Fui gravar uma matéria. Estou no aeroporto, Louco Abreu, pá, com a equipe lá, não sei o que, ele olhando para mim. Tal, tudo bem, não sei o que. Chegou para mim e falou assim, aí tudo bem, tá, vamos tirar uma foto? Beleza, Louco Abreu. Porra, sou o cara, né, meu? Falei, sou o cara. Porra, cara. Tirei a foto do Louco Abreu, de repente ele chega para mim e fala assim, e aí, vai fazer show aqui? Aí eu falei, show? O cara me confundiu com o Rick, velho, do Rick Renner. Ah, mentira, mano. Mentira. Que isso, bicho? Olha aí, eu tava falando essa semana. Se um dia você falar com o Louco Abreu... Caralho, velho. Meu Deus do céu, velho. E aí, foi assim que eu comecei a mexer com futebol. E nesse ano aconteceu uma coisa muito interessante. Porque logo na sequência, o Guarani ele saiu da última colocação, se classificou, porque se classificavam 8, né? Para a fase seguinte. Se classificou, quase levou o título. O pessoal tá rindo. O pessoal tá te zoando, cara. Tá todo mundo rindo aí, ó. Tô ligado. Vão te zoar. Fala. O Rick não gosta disso, nem ele fica puto, velho. Entendeu? Ele fica puto. Pô, você também fica. Você também fica, pô. Eu ficava, não fico mais. Aí, cara, olha que coisa curiosa. Aí o Guarani quase ganhou o título e tal. Aí o cara lá da Espanha, ele curtiu essa ideia. Ele falou, pô, vamos dar sequência. Sou mais bonito, viu, Wellington? Sou não. Aí ele... O pessoal me confunde muito, cara, na rua com o Reinaldo Gianecchini, com aquele cara, pô, só cara bonitão da novela. Sou bonito, não sou, meu irmão? Fala a verdade. Aí meu pai falava assim, tem coisa que não pode contrariar, velho. Tem coisa que não pode. Porra, galera, fala aí. Chega a estar destoando, não tá, minha beleza? Fala aí. O seu celular não é HD, não. É que a gente é bonito mesmo, mas continua, meu irmão. Continua aí. Meu celular é do simplesinho, porque tá um pouco diferente. Eu vou comprar um novo. Aí, cara, tentei. O cara gostou da experiência, foi muito bacana. Naquele ano, o Guarani mandou pro Palmeiras o Robert. Lembra? Lembro, pô. Mandou o Robert era aquele Robert meio carequinha, que era ponta, muito habilidoso. Isso, sei. Aí, cara, eu consegui uma proposta lá da Espanha. Cheguei pro presidente, vice-presidente, e falei, o cara quer estender parceria. O cara deu 1 milhão, ele quer fazer o seguinte, ele quer dar 1 milhão por ano num contrato de 5 anos e fechar uma parceria legal. Curiosamente, o vice-presidente ficou louco, cara, sabe? Gostou pra caramba. Curiosamente, o presidente não aceitou. O presidente não aceitou. E eu e o vice-presidente, a gente tentando e brigando, e tentando e nada, cara, não conseguia. Beleza. Cheguei pro cara, falei, não deu, tal, enfim. Passados 30 dias, eu tô em São Paulo, capital, abro o jornal Lance e vejo uma matéria. Guarani fecha parceria com uma empresa italiana de 50 milhões de dólares. Falei, caramba. A MSI botou 22 no Corinthians, vão botar 50 no Guarani, não desrespeitando o Guarani, mas tem uma... questão de proporção, né? Questão de proporção. Liguei pro Edinho. Edinho, que parceria é essa aí? Não, o presidente trouxe uma parceria com um grupo italiano, tal, não sei o que. Bom, para resumir a história. O grupo italiano era de um cara estelionatário de Barueri. A parceria, na verdade, consistia porque eles tinham uma carta de crédito e o presidente do Guarani era muito bem relacionado ao Clube dos 13. Então, ele queria trocar a carta de crédito por dinheiro e a bucha ia ficar para o Guarani. Foi a queda do Lorenzetti no Guarani, foi o fim de uma era, foi aí que o Guarani mergulhou num abismo sem precedente. E dessa equipe que eu ajudei, saiu um jogador. Esse jogador saiu do Guarani,
porque estava com 6 meses de salário atrasado, eles não pagaram o jogador foi para o Santos, de Santos ele foi para Portugal e se transformou em ídolo. Foi o Jonas, Caramba. É mesmo, cara. entendeu? Então o Jonas foi um dos primeiros Caraca. jogadores com quem eu tive contato, com quem eu trabalhei, com quem... Então foi assim que eu entrei no futebol. Pô, esse moleque é ídolo lá mesmo, cara. O moleque é artilheiro, cara. Joga E muito saiu, o mesmo. Guarani perdeu esse moleque assim, perdeu esse moleque por É incompetência de mesmo. departamento jurídico. Caramba, cara. Que perda, bicho. Aí a sua empresa, daí em diante, ela só veio crescendo, se desenvolvendo, Aí crescendo. ela veio crescendo e o esporte ele abre muitas portas. E aí eu fui conhecendo outros mecanismos, né? Fui conhecendo outros segmentos. Aí no ano de 2011 eu sofri um baque, porque eu investi numa usina de biodiesel, num projeto de uma usina de biodiesel que ia acontecer em São Desidério, na Bahia. Eu fiz isso junto com um grupo da Espanha. E ali eu perdi praticamente 1 milhão, porque É mesmo. a empresa da Espanha faliu, acordei no dia seguinte e não tinha mais nada. E aí Caraca. eu precisava dar um jeito, né? Precisava me reinventar, porque eu cheguei à beira da falência. Aquela coisa de ter que vender carro, aquela coisa toda. E Isso há foi 9 anos aí. atrás. Oi? Isso há 9 anos atrás. 9 anos atrás. Só que aí eu pensei muito rápido. E eu tinha um projeto já na minha cabeça, que era a constituição de um fundo. E aí eu falei, bom, conheço uma galera na Alemanha, conheço uma galera que é do mercado financeiro, vou meter a cara. Peguei um avião, fui para lá, cheguei sem marcar hora com o presidente do Deutsche Bank. Cheguei lá, Caraca. cheguei para a recepcionista, falei, olha, eu vim para uma reunião com o Thomas Randall. A mulher olhou na agenda e falou, não, mas não tem nada marcado. Eu falei, como não? Eu mandei um e-mail. Olha aqui, comprei a passagem, vim do Brasil aqui só para isso. A mulher ficou branca, cara. Acho que ela falou, puta, cometi uma gafe. Aí o cara falou, ó, vou te dar 5 minutos aí. Me deu 5 minutos para falar com ele. Conversei 3 horas com o cara, virou meu amigo. Falo com ele até hoje no celular. Quando vou à Alemanha, eu fico na casa dele. E aí eu fui Legal. me inventando, cara. Foi isso que aconteceu. Muito legal, cara. E aí você também parece que tem uma veia aí também criativa, escritor também. O cara joga nas 11, filho. Ele bate escanteio, ele vai na área, faz gol. E você como escritor, cara, você tem livros publicados? Você já ganhou algum reconhecimento por isso? É só hobby? Você escreve também profissionalmente? Como é que é isso? Esse lance de escrever foi uma coisa assim muito louca. Eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre, Uhum. lá na infância, quando eu trabalhava na feira, tinha uma barraca na feira que vendia livros e revistas usadas, e gibis usados. Então eu sempre gostei muito de ler. E como eu só estudei até a 8ª série e tal, eu tinha eu quis manter esse hábito. E quando surgiu aquela veia, aquela coisa dos primeiros blogs, né, na internet, eu não era muito ligado nisso, um amigo meu falou, Jaime, eu escrevia muitas cartas, né? Gostava de mandar carta para os meus amigos que estavam no Japão. Aí um amigo meu falou, Jaime, você escreve bem, por favor, escreve aí umas coisas para eu colocar no meu blog. Aí toda semana eu mandava lá uma coisinha para ele, uma coisinha para ele. Aí um dia ele chegou para mim e falou, cara, escreve um livro. Aí eu falei, eu tinha aquele pensamento assim, falei, pô, vou escrever um livro, escrevi da 8ª série, vou escrever um livro. Pô, cara, isso não tem nada a ver, velho. Escreve um livro. Ó, um beijo, Fernanda. A Fernanda eu vou falar que é ainda, né, porque está no coração dela, é a esposa de um dos meus melhores amigos que já não está mais conosco. Fernanda, um Pô, abraço. grande abraço, Fernanda. Grande abraço aí de Aí, toda a nação Urubu 81. aí o que aconteceu, cara? Eu falei, pô, mas será que dá? Ele falou, não, ó, escreve. Você queria escrever sobre o quê? Eu falei, eu gosto de falar de motivação. E aí eu escrevi o meu primeiro livro, chamado Sei que Posso Vencer. Esse livro, eu fiz ele de um jeito, de uma maneira que até quem não gosta de ler pudesse
pudesse ter o hábito, desenvolver o hábito da leitura, porque eu fiz pequenos contos motivacionais de 3, 4 páginas. E a gente lançou esse livro pela livraria Saraiva. Eu achei que não ia vender nada, já estava até preparando minha família para comprar lá, para fazer umas fotos. E a gente conseguiu vender todos os livros, todos. Vendemos Que todos maneiro, cara. E aí eu acabei escrevendo mais 3 livros. Eu escrevi um livro sobre depressão, escrevi um livro que a gente vai fazer o relançamento dele, talvez no início do ano que vem, que é o Memórias de uma Feira Livre, contando essa coisa da feira. Meu irmão, você escreveu o livro sobre... Desculpa. Você escreveu o livro sobre depressão com propriedade ou não? Você teve depressão, sofreu de depressão? Na verdade, assim, eu perdi um irmão. Meu pai desencarnou sem eu conseguir pagar um almoço para ele, porque eu não tinha condição financeira ainda, né? E foi uma coisa que eu não soube lidar muito bem. O período depois de meu pai ter desencarnado foi um período muito difícil para mim. E eu mergulhei, sim, numa depressão. Acabei ficando dependente de calmantes, essas coisas todas. E depois eu tive a perda do meu irmão também. Então não foi uma... Eu sempre fui muito ativo. Então foi um período muito difícil, né? Um período muito difícil enfim, de lidar, né? E assim que eu consegui me colocar nos eixos, eu falei, eu preciso dividir com as pessoas sobre isso. Porque a depressão, cara, ela é como o alcoolismo. O alcoolismo é um dia de cada vez, você sempre vai ser um alcoólatra em recuperação. E a pessoa que já sofreu de uma depressão, ele é um depressivo em recuperação. Então, eu sempre falo para as pessoas, se um dia alguém quiser conversar com você, cara, ouça. Ouça, porque pode fazer a diferença entre a pessoa continuar na Terra e ela tirar a própria vida. E aí fui escrevi sobre depressão, escrevi sobre outras coisas, né? E acabei, um certo dia, sendo surpreendido por uma outra situação que eu achei também, assim, que caiu do céu. Não, aí eu ganhei um outro presente, que foi um convite. Uma pessoa de Minas Gerais leu meu livro e leu umas outras peças que eu tinha. E eu acabei ganhando um presente que foi ser convidado para ser membro da Academia de Letras do Brasil por Minas Gerais, da primeira região, onde eu fui a cadeira de Casimiro de Abreu, né? Meus parabéns, meu aí. Muito show, cara. Em 2016 eu recebi um segundo presente, que foi me tornar membro da Academia de Letras da França, da Divina Academia de Letras da França. Então são aí Meu irmão, você domina quais idiomas? Essa resposta que eu vou te dar, se eu falasse perto do meu pai, ele ia falar quem arranha gato. Mas a gente... Não, mas diga assim, você vai para o país e não passa fome. Quantos idiomas que tu consegue ir sem passar fome? Eu não passo fome na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, e só nesse. E no Brasil, né? Português a gente não fala direito não, mas desenrosca. Os outros já... Um abraço aí pro nosso ex-xerifão do Mengão, ex-treinador Rogério Lourenço, presente na live aí. Fez uma live comigo essa semana, fera demais. Que satisfação. Mas aí, pô, meu irmão, aí, você é brabo mesmo, hein, cara? A gente é sacudido. Caraca, tu é terrível. Deu porrada nos outros, deu porrada no Mike Tyson. Tomei porrada. Tomou porrada pra cacete. Porra, aí vem. Porra, tudo que você toca, no fundo, tem... Interessante que eu percebi uma coisa. Tudo que você faz tem um fundo de um lado beneficente, né? Vou escrever um livro, meio que autoajuda, vamos botar assim, o primeiro. Ou para aumentar, alavancar algo. O outro já veio voltado à depressão, porque você sentiu, você teve aquela empatia, fala, pô, cara, vou agora colocar isso para poder ajudar alguém. Tudo na sua vida é embasado no próximo, cara? Tem que ser, tem que ser. Tem que ser porque o ser humano ele veio para a Terra com um único propósito, evolução. Então,
Um grande pensador diz: por o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. Então, não adianta o cara ser cristão, o cara ser budista, o cara ser do candomblé, da umbanda, e o cara bater no peito pela crença dele, se ele não viver a crença. Então você tem que viver aquilo que você fala. E eu realmente gosto muito do que Deus tem preparado para aquelas pessoas, aquela alegria que Deus fornece para quem faz o bem para o próximo. Então tem que sempre ter alguma coisa assim. Meu irmãozão, outra dúvida que surgiu, eu vejo você com muitas pessoas públicas, principalmente ligadas ao esporte diretamente, né? Quais dessas pessoas icônicas aí que você anda junto e tal, você fala sempre, que você tem contato e você considera amigo hoje? Quem são ligados principalmente ao futebol? Tem alguém? Fora o Bruno, goleiro, que nós vamos entrar no tema. Cara, eu tenho muitos amigos, tanto dentro do campo quanto fora, né? Então, assim, eu tenho um bom relacionamento com Roberto Carlos, eu tenho um bom relacionamento com Jackson Martins, que foi ídolo do Porto, né? Eu tenho um bom relacionamento com o Barrichello. Então, e outras pessoas, me relaciono muito bem com a Ana Hickman, né? Me dou muito bem com ela. Então, procuro sempre deixar as portas abertas por onde eu passo. Entendi, meu irmão. Show de bola. Outro dia eu vi você num vídeo, cara. Você estava sentado numa mesa, não sei se era um bar, alguma coisa. Era a Luiz Chulapa que estava contigo? O Chulapa. Aquela figura. Não, eu, o Chulapa e o Marcelo Galáctico. O Galáctico falou que o melhor jogador que passou pelo Corinthians foi o Neto. Porra, isso aí. Falou que foi o Neto. Aí tu botou uma pilha nele lá. Porra, Neto, Neto? Chulapa, o Neto gosta de cornetar. Aí, tiver com o Neto, pode falar pra ele que ele gosta de cornetar o Flamengo, hein? O Neto é meu vizinho de 30 quilômetros. Ele é aqui de Santo Antônio da Posse. Então, só que aí eu tenho um vídeo dele aqui, até postei hoje. Ele dizendo que perguntaram pra ele qual era o único clube no Brasil que ele tinha vontade de jogar, que ele não jogou. Adivinha qual era? Adivinha. Não, ele disse ele falou, pô, eu tenho um vídeo, eu te mando, pô, pra tu enviar pra ele depois. O Neto tem uma história legal, né? Porque o Neto marcou um gol de bicicleta jogando pelo Corinthians contra o Guarani e um gol de bicicleta jogando pelo Guarani contra o Corinthians, não é isso? Isso, ele fez essa dobradinha, mas o que eu lembro do Neto, cara, se eu não me engano, foi em 1990, Maracanã cheio, Flamengo e Corinthians, Gilmar no gol. Me corrijam aí se eu estiver errado em algum dado aqui, hein? Cara, ele me bate uma falta lá do meio da rua, irmão. Aquela falta não tinha como entrar no gol, a bola entrou no gol, irmão. Aquilo ali eu não perdoo o Neto nunca mais na vida. Eu vou morrer sem perdoar o Neto aquilo ali. Me fez sofrer, eu tinha 10 anos, cara. Eu não esqueço disso nunca mais. Nunca mais. Mas a gente bateu muito mais nele. Batemos muito nele. Muito. Ele me deu essa porradinha, mas apanhou muito. É igual você. Apanhou, mas bateu também pra caceta. Sempre. Meu irmãozão, aí, ó, o cara tá falando aqui que eu tenho investigador, Jaime, aí. Olha o que o porteiro do Flamengo tá falando. Cuidado, Jaime, o Alan tem investigadores antes das entrevistas. O Alan tá ligado, né? Levantando tudo, é isso aí. Pode dar mole, né, filho? Cara, aí vamos entrar no tema Bruno. Você quer relatar mais alguma coisa antes de entrar no... Não, vamos lá. Vamos no Bruno? Cara, em qual circunstância, quando e como, cara, de um modo geral, você conheceu o goleiro Bruno? Como que você entrou na vida do Bruno? Cara, final do ano passado, tô na minha casa, toca meu telefone, doutora Gislaine Nunes. Eu conheci a doutora Gislaine Nunes através de um amigo, Paulinho, quero até mandar um abraço para ele. Só um minutinho, final do ano passado, 2019 agora? 2019. Então você conhece o Bruno, está com o Bruno há pouco tempo, há poucos meses, é isso? Estou com o Bruno há pouco tempo. Entendi. Estou com o Bruno há pouco tempo. Aí tenho uma amizade, a doutora Gislaine é uma querida, né? Ela até brinca nas postagens dela, que ela fala que eu sou o lutador preferido dela.
A Gislaine me ligou e falou, Jaime, eu preciso te pedir um favor. Aí eu falei, qual favor, doutora? Ela falou, eu preciso que você trabalhe a carreira do Bruno, porque as pessoas estão condenando o Bruno à prisão perpétua. Aí eu falei para ela, falei, mas o que você quer que eu faça especificamente? Você quer que eu arrume um clube para ele? O que você quer? Ela falou, eu quero que você dê um rumo para a carreira do Bruno. E aí eu falei para ela, falei, me dá o telefone do Bruno, eu quero conhecer o Bruno, porque da mesma forma que muitas pessoas já me julgaram pelo que elas liam na internet, eu não gostaria de julgar alguém, porque não cabe a mim julgar ninguém. Eu não gostaria de nem dizer sim, nem dizer não, sem conhecer a pessoa. Né? Peguei o telefone e liguei para o Bruno. Bruno, sou amigo da Gislaine e tal. Primeiro dia nós falamos para mais de 1 hora. Então, a princípio, Jaime, até desculpa te interromper. A princípio, tudo que você sabia era o que todo mundo sabe. Não é isso? A princípio. É o que todo mundo sabe. É o que todo mundo pensa que sabe. Entendi. Todo mundo pensa que sabe. A ideia que foi formada pela mídia, não é isso? Sim. Porque o que acontece? Eu sabia também que se eu viesse trabalhar com o Bruno, eu estaria trabalhando com um dos melhores atletas dos últimos tempos no futebol, inegavelmente. Ponto. Principalmente na posição. Eu fiquei cerca de 2 semanas conversando com o Bruno. 2 semanas. Não porque eu estava avaliando o Bruno, de maneira nenhuma. Mas eu fiquei 2 semanas conversando com o Bruno, que eu queria saber se eu podia ser útil na vida dele. Eu não queria ser na vida do Bruno mais um dos caras que passavam para contar a história e aparecer um pouquinho e depois deixar o cara na mão. Eu queria realmente saber se eu podia corresponder à expectativa dele, porque o Bruno é um cara que ele é um tremendo atleta, ele é o primeiro, isso não é conversa, eu estou convivendo com o Bruno, ele é o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Todos os atletas que eu entrevistei até hoje, os caras falaram a mesma coisa, o cara sempre foi... E ele é um cara que ele tem aquilo que eu mais admiro, que é aquilo que eu estou vivendo. O Bruno é 10 anos mais novo que eu, mas ele quer jogar por tesão, por prazer. Ele quer trabalhar. E aí, 2 semanas depois, falei, Bruno, vamos trabalhar juntos. A gente cuidou de toda a papelada. E aí a gente começou a trabalhar para poder desenvolver aí o que seria o 2020 da carreira dele. Foi assim que a gente começou. Bem legal, cara. Assim, primeiro a tua preocupação em ser imparcial, né? Porque para você ser profissional, primeiro você buscou ser imparcial, e para ser imparcial, você teria que entrar no mundo dele, entender o sentimento, de fato, se poderia dar pé. Porque independente de lucratividade, a gente vive num país capitalista, não adianta você dar um tiro em algo, num projeto, um planejamento, onde você sabe que não vai dar pé, porque você mesmo não conseguiria ter tesão num projeto que você não encararia de frente, porque somente por um pedido de alguém. Você conheceu o cara, sentiu o tamanho do profissionalismo e o tamanho, primeiro, do coração desse cara. Sim. Me corrija se eu estiver errado. E daí por diante, você começou a projetar um futuro ao lado dele. Mais ou menos por aí, é isso? Exatamente, Entendi. porque o Bruno, né, tanto o Bruno quanto eu, somos pessoas, de certa forma, difíceis de lidar. Entende? Então, é óbvio que no dia a dia, eu sempre vou ter algum conflito com alguém da minha equipe, sempre vou ter algum conflito com o Bruno, com quem quer que seja, mas dentro de uma linha de trabalho, onde você desenvolve debates. Então, eu não poderia começar um trabalho mentindo para o cara, como eu também não queria que ele começasse um trabalho mentindo para mim. Então, nós fomos criando esse vínculo, né, fomos ganhando confiança um com o outro. Então, a gente desenvolve conversas diárias. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que agora também cuidam disso, porque eu estou mais focado no livro, né? E então eu precisava disso, precisava desenvolver um planejamento para substituir o sobrenome do Bruno.
Porque hoje, infelizmente, o sobrenome do Bruno, que é Bruno Fernandes, está carregado por outra alcunha. Né? Bruno Fernandes, condenado, tal, tal, tal. Então eu falei, Bruno, vamos trabalhar e vamos mostrar para que você serve dentro do esporte e para que você veio para esse processo aí dentro da sociedade. E foi assim que a gente começou a trabalhar e assim que a gente vem desenvolvendo. E, cara, uma dúvida que paira, né, entre toda a torcida até do Flamengo, né, porque o vínculo é muito forte do Bruno com o Flamengo, isso aí é inegável, né? A torcida do Flamengo, até quem não gosta do Bruno, sabe o valor que ele teve, porque o cara conquistou um grande título brasileiro pelo Flamengo, principalmente que marcou em 2009. Mas a situação jurídica hoje, né? Como que está o Bruno perante a justiça? O Bruno hoje, por exemplo, ele pode ser contratado, por exemplo, por um clube do exterior, ele pode fechar contrato com um clube. Juridicamente, como é que está a vida do Bruno Fernandes hoje? Hoje, o Bruno tem contrato com um clube do exterior para ser emprestado ao Brasil, ponto. Ele tem um contrato com o nosso clube. Nós temos um clube, então ele tem contrato com o nosso clube. Ah, tá. Ok? Então, hoje, o Bruno está trabalhando. Ou seja, quando as pessoas veem ele treinando, faz parte do trabalho do Bruno. Judicialmente, o Bruno tem um advogado, um jurídico que cuida da parte processual dele e tem o jurídico da J-Winners que cuida da parte esportiva dele. O que eu posso falar para as pessoas é o seguinte, o Bruno, ele já há algum tempo está autorizado, aliás, não só autorizado, a Justiça recomendou que o Bruno voltasse a trabalhar, determinou que o Bruno voltasse a trabalhar. Então, qual é a profissão do Bruno? A profissão do Bruno é jogar futebol. Então, o Bruno pode voltar a jogar futebol. Ponto. E, infelizmente, muitas vezes as notícias saem um pouco distorcidas, né? Então, o Bruno não tem... Ele cumpriu o que a Justiça determinou. Nós não somos administradores de pecado e nem legisladores para poder falar se a Justiça tinha que ser isso, aquilo, ou enfim. Então, hoje o Bruno, perante a Justiça, ele está autorizado, ele pode ser contratado por qualquer clube do Brasil. Há um tempo atrás tiveram alguns comentários de que ele teria restrições, então isso tudo é fake news. O Bruno hoje ele pode ser contratado normalmente para jogar profissionalmente por qualquer clube do país. Ele pode, ele tem, obviamente, o departamento jurídico, a advogada que cuida da questão processual dele, ela tem todos os caminhos, ela tem que informar, ele tem que preencher alguns requisitos que a Justiça determina, mas nada fora do comum. Mas a título de informação, enfim, de procedimentos que têm que ser cumpridos. E como é que tá? Acho que até o Wellington pode ajudar a gente nessa questão, mas como é que tá o processo de treinamento do Bruno? O Bruno hoje, se eu não me engano, está com 34 anos, né? Sim. Então, com 34 anos para goleiro, ainda tem bastante chão para queimar aí, irmão. Dá para jogar em alto rendimento aí, mais o quê? Mais uns 6, 7 anos. Que, porra, é tempo pra caramba. Sim. E pelo potencial que a gente conhece, é um cara que ainda pode figurar. Aí depende dele, depende de uma série de fatores, mas ele pode sim, já que é um profissional, que não deve mais nada a ninguém judicialmente, ele pode vir a figurar entre clubes de grande porte. Então, assim, eu queria entender, o Bruno hoje, até o Wellington pode ajudar a gente aí nesse quesito, que ele conhece bem desse quesito. Como que está o Bruno hoje? O Bruno fisicamente, tecnicamente, você como empresário do Bruno hoje, você acha que o Bruno, um clube, pode hoje investir, sai do empresário, hoje imparcial. Alan, hoje um clube pode investir, por de olhos fechados no Bruno, que é um cara que vai dar retorno, porque ele está treinando igual um doido, porque eu vi no vídeo lá, meu irmão. Bruno, Porra, o moleque... Qualquer clube do Brasil
pode confiar que o Bruno é um atleta pronto para entrar em campo. Primeiro porque ele está sendo assessorado por uma dupla de Wellingtons, né? Dois caras que estão treinando, colocando ele com uma qualidade assim surreal. Segundo, por conta do comprometimento que o Bruno tem. O Bruno tem um comprometimento sensacional para treinar. Entendeu? O Wellington Barros botou um negócio legal aqui. O biotipo dele ajuda muito também, né? E antes disso, o Wellington colocou uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, para você ver como tem parte da imprensa que realmente sacaneia. Eu vi uma matéria esse dia falando, o Bruno tá furando a quarentena, não sei o que, tal. Então, gente, por favor. Por favor. Então, assim, até para essas pessoas que ficam falando, o Bruno tá furando a quarentena, a CBF já recomendou, os clubes já podem, seguindo as devidas medidas, voltar a reunir os seus atletas para treino. Então, parar de pegar no pé do cara. Então, ele está pronto. O Bruno, eu acredito que o professor aí pode falar melhor, mas eu acho que o Bruno já está muito perto de poder entrar em campo, cara. Assim, em termos de condicionamento, em termos técnicos, assim. Pô, Wellington, só que você perdeu uma disputa, eu tô até preocupado com isso até hoje, o Wellington perdeu a disputa por pênalti pro Bruno aí, eu vi no Instagram dele, cara. Disputaram os dois. Tu perdeu, Wellington. Vou ter que ir na região do Lago ganhar dele, cara. O homem tá pegando pênalti ainda. Não pode, porra. Ele treina o cara e o Bruno foi e ainda deslocou ele, Jaime. Porra. Mas o Bruno. O Bruno disse ontem que ele gosta de bater falta, que ele não gosta de bater pênalti. Né? Pra tu ver, sem gostar, ganhou do Wellington. Porra, Wellington, pelo amor de Deus, Wellington. Não dá pra ver, deixa quieto. Viu? Como é que tá, cara, essa perspectiva de pós-pandemia? O Bruno hoje, ele tem vínculo com o clube empresa, né? Tá na Europa, que é a que você falou. Mas o Bruno possui hoje sondagens, tem clubes interessados no passe do Bruno. Como é que tá o mercado da bola referente ao Bruno hoje? O que você enxerga a respeito? Olha, eu posso te dizer o seguinte, o Bruno vai voltar a jogar, fato. O Bruno vai voltar a atuar, vai voltar a jogar, e isso é fato. O que acontece é o seguinte, muitos clubes, quando você vê uma notícia, tal clube, Bruno foi oferecido a tal clube, e passa um pouquinho, o clube falou que não vai aceitar o Bruno. Muitas vezes nem eu nem o Bruno ouvimos falar desse clube. Mesmo, cara? Por que o clube faz isso? O nome do clube aparece um herói falando, o Bruno não vem. Então, eu até queria aproveitar o seu espaço, que eu sei que você depois deixa isso também aí. Eu queria falar para esses clubes que a gente que não quer ir para vocês, cara, a gente não quer se unir a quem não tem planejamento, estrutura, hombridade, honestidade. O esporte é para gente honesta e de bem, não é para vagabundo. Então, assim, nós temos, sim, coisas certas para o Bruno. Não é por valorizar, ou não é blefe, não é nada disso. A gente simplesmente não divulga porque não é o momento. O momento que o Bruno está divulgando o quê? É o trabalho dele, são os treinos diários. Então, não é o momento. Nós não nos interessamos por isso. Eu disse, muitas pessoas pensam assim, porque tudo que o Bruno faz era recebido de uma maneira, muitas vezes, onde a mídia que não tem uma parte da mídia que não é legal. Ela acabava contaminando as outras pessoas. Então, o Bruno, ele vai voltar a jogar futebol esse ano, e assim que alguns outros fatores ligados à justiça, principalmente com prazos, forem cumpridos, se Deus quiser, o Bruno vai realizar o sonho de jogar na Europa. Que maneiro. Então, Jaime está garantindo que, óbvio, né, depende da pandemia, depende de uma série de fatores, mas se houver o retorno do futebol, que vai haver, se Deus quiser, nós teremos Bruno em campo em 2020. Bruno em campo em 2020, dando um show de superação, mostrando que ele é um novo atleta com a velha técnica e um novo homem com um novo objetivo de vida. Muito bacana. Inclusive, numa conversa, na live que eu fiz com o Bruno, cara, os olhos dele chegaram a brilhar. Ele falou pra mim o seguinte, pô, cara, jeitão dele, né? Pô, cara, meu sonho
Um dia voltar a vestir a camisa do Flamengo. Agora é pessoal aqui, esquece o profissional e tal. Capacidade nós sabemos que ele tem. Você acredita que o Bruno possa ainda alimentar esse sonho? Ou você acha que o Bruno deveria, até por questão de cautela, ou até mesmo até de um bom senso para ele levar a carreira dele de uma forma mais tranquila, ele mirar para a Europa? Você acha que ele deve mirar um clube grande do Brasil ou um clube europeu para poder ele sair um pouco desse foco, até da mídia, que a gente sabe que é tendenciosa, que na Europa, de repente, vão dar um sossego maior para ele desenvolver o trabalho dele? O que você acha sobre isso? Eu acho que o Bruno deve acordar todos os dias e sonhar com aquilo que ele queira. Se o Bruno quer sonhar que um dia ele vai voltar para o Flamengo, ele tem que sonhar. Se o Bruno quer sonhar que um dia ele vai jogar num grande clube europeu, ele tem que sonhar. Porque a história, ela foi construída por pessoas que realizaram o impossível. Charles Chaplin tem uma frase que diz: concentremos nossos esforços nas impossibilidades. Lembrai-vos de que todas as grandes conquistas da história surgiram do que até então parecia ser impossível. Veja, existe uma posição errada por uma pequena parte da sociedade. De que se o Bruno voltar a jogar futebol, a sociedade estaria sendo ofendida com algum tipo de injustiça. Não é verdade. Pessoal, nós não temos aqui na Terra procuração para sermos administradores de pecados. O Bruno só não poderia voltar a atuar profissionalmente se hoje o Bruno não tivesse a postura que ele tem. Então, assim, se o Bruno, como tantas outras pessoas que já passaram pelo sistema prisional, não tiverem oportunidade de exercer aquilo que elas sabem fazer, como que vai ser Como vai ser? Quer dizer que... E as pessoas, elas fazem comentários sem noção. Elas falam assim, não, ele tem que carpir um terreno, ele tem que ser pedreiro. Só faltou falar, ele tem que ser mecânico. Aí eu ia me ofender, por quê? Porque então ser mecânico é uma ofensa? Meu pai era mecânico. A casa que eu estou morando aqui foi construída por um pedreiro. Então as pessoas, elas perderam a empatia, perderam o foco, perderam o carinho. E isso não nos preocupa mais. Porque essa é uma pequena parcela de pessoas. Entendeu? Então, assim... eu falo para o Bruno, pode sonhar o que você quiser, porque o que depender de mim, a gente vai batalhar para fazer o impossível por ele. E tem a história, atenção, as pessoas que acham que a carreira do Bruno está acabada são pessoas pobres culturalmente. Não estou falando de você que não tem estudo, porque eu também não tenho estudo, mas você tem que se enriquecer culturalmente. Grandes homens, né? Da história, Abraham Lincoln e tantos outros, tantos construtores, tiveram tantas derrotas. Eu ouvi um negócio outro dia, cara, eu não me entendia bem com uma figura. Eu não gostava dele, eu não conhecia. E aí, um dia eu precisei escolher um áudio motivacional, hoje eu tenho mais de 50, e eu falo com ele, falo, meu, você é o cara para me motivar, que é o Silas Malafaia. O Silas Malafaia falou duas coisas que eu acho sensacionais. Ele disse o seguinte: todo vencedor não trouxe em sua jornada só vitória, ele trouxe derrota. E todo derrotado não foi só derrota, derrota, derrota. Em algum momento ele venceu também. Então, cuidado quando você menospreza o recomeço da carreira do Bruno Fernandes. Perfeito, irmão, perfeito. E, assim... eu aqui na minha posição, eu represento a nação rubro-negra, né, na sua integralidade. Preciso até ser imparcial. E por ser imparcial, eu lembro que eu torço para um clube vinculado ao esporte, ao futebol, que é a paixão nacional. E dentro desse contexto, o Bruno foi o melhor que eu vi na história do Flamengo. Então, basta, ponto. O restante, irmão, cada um com sua opinião, respeito a de todo mundo,
né? Mas eu acredito muito no retorno do Bruno, porque eu converso com ele, você sabe disso, né? E assim, é um cara que ele demonstra, além do talento, ele demonstra uma força interior muito grande. Ele tem uma automotivação, ele busca aquilo ali diariamente e não precisa ninguém falar isso para ele, não é você que está ali. Não. Eu acho que da motivação dele, quem tem menos mérito é você, sou eu, que tenta falar algumas palavras até de incentivo, mas aquilo é dele, é natureza. Tem pessoa que nasce com aquilo, com aquele fogo, com aquela coisa. E o clube, de fato, cara, que abrir as portas pro Bruno, cara, vai ter um atleta, porque, porra, o moleque tá fino. E tá agarrando, hein? Tá agarrando pra cacete. Se abrirem as portas pra ele, vai ter, desculpa o termo, mas que o moleque botou aí, ó, a rasca da torcida. Puta que pariu, o melhor goleiro do Brasil, Bruno. Que a torcida do Flamengo gritava. Então, assim, desculpa até o palavrão a todos aí, mas, meu irmãozão, o comentário que circula hoje é que muito também tem a ver com a maldade da imprensa, de parte da mídia, mas o comentário que circula na mídia é que se o clube abrir as portas para o Bruno, corre o risco de perder patrocínios por causa dessa visão micro que algumas empresas têm. Você acha que, de fato, há esse fator de risco, como disseram pela mídia também, não sei se você já estava ao lado dele nesse período, em clubes anteriores que ele tentou até dar uma continuidade a médio prazo do trabalho e patrocinadores romperam. Eu acredito que foram oportunistas nesse sentido. Pegaram a ocasião, algo que já estava... Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu falei, eu não vou citar nomes aqui, mas eu falei com 3 ou 4 pessoas fortes do Flamengo, e as 3 pessoas ou 4 falaram a mesma coisa, parece que tinham combinado. Cara, é questão de patrocínios masters e tal. E isso até me preocupou um pouco, porque mesmo com a competência que ele tem, ele poderia esbarrar nisso, e você também, profissionalmente falando. Aí eu queria saber qual o ponto de vista e qual a estratégia hoje, jurídica e até mesmo desportiva, para poder o Bruno voltar a brilhar no cenário nacional sem que ele seja alvo dessas críticas da mídia e dessa maldade que possa fazer de fato, que fomente aí algo que possa denegrir a imagem do clube e perder alguns patrocínios. Olha, eu acho que, na verdade, até hoje, os clubes que abriram as portas para o Bruno, voltaram atrás, que são poucos, não são tantos quanto a mídia diz, nunca tiveram a intenção de contratar o Bruno. Nunca tiveram respeito como profissional, com o Bruno. Também não vou citar os clubes, a gente sabe. Nunca tiveram respeito. Porque assim, quando a primeira matéria que saiu, né, da minha parceria com o Bruno, foi aqui, uma matéria regional, na minha região, eu recebi aí 800 mensagens. 800. Caraca, mano. Mas eu recebi 600 mensagens de apoio. Porra. Então, nós sabemos que essa pandemia veio para revolucionar as coisas. Ela veio para revolucionar. De um tempo para cá, as coisas já vêm mudando. Então, existem sim patrocinadores que são sim sistemáticos. Manny Pacquiao, grande lutador de boxe, ele fez um comentário que o patrocinador dele entendeu que era homofóbico e ameaçou retirar o patrocínio dele. Só que eu te falo, você vai tirar patrocínio de um cara que, mesmo sendo de uma categoria não tão tradicional quanto a dos pesados no boxe, ele traz 10 vezes mais visibilidade do que os pesados? Para! Então isso daí é coisa de gente... É a mesma briga política que a gente tem hoje. Ninguém vai tirar patrocínio. Eu vou deixar de patrocinar, colocar minha marca, porque tem um goleiro que teve uma condenação criminal. Para! Não. 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 Eu não acredito nisso, não. Eu acho que o que está faltando é o primeiro clube o Bruno mostrar uma sequência de jogos. Escreve o que eu estou dizendo. O Bruno mostrou uma sequência de jogos, os clubes vão sair no tapa para poder contratar o Bruno.
Porque ele é Com um ótimo certeza disso. profissional, ele é um cara trabalhador. Quando você contrata na tua empresa, né, é a mesma coisa que antigamente as pessoas colocavam no currículo assim, ó, preciso de pessoa de boa aparência. O que é boa aparência? Eu e você, nós estamos fodidos, vamos morrer desempregados, nós somos feios pra caramba. Você entendeu? Então, assim, preciso de pessoas de boa aparência. O que é boa aparência? Então, quer dizer, a pessoa vai contratar alguém, preciso de uma pessoa. A lei não diz que se você teve uma condenação, você não pode nunca mais trabalhar. A lei não diz isso. Se a lei disser isso, ótimo. Então, a lei não diz isso. Então, sim, é muita conversa. Muita conversa. Tem jogador aí, o Edmundo. Sim. O Edmundo ceifou a vida de 3 pessoas num acidente, né, doloso, porque teve a questão da bebida, etc. E tal. E tem outras pessoas que eu poderia citar. Então, gente. Eu acho que é questão de tempo para a gente ver o Bruno realmente com as portas abertas. Pô, perfeito, irmão, perfeito. E, cara, os canais, as pessoas que se interessarem em conversar com o Bruno, eu digo na própria mídia, né? Canais de TV, ou de rádio, ou pessoas mesmo interessadas, como que fazem hoje? Hoje o Bruno tem liberdade de se expressar naturalmente, você prefere que passe por você primeiro, que você tenha um crivo, ou pode contactar o Bruno diretamente? Como é que é isso hoje? Cara, eu tenho filtrado a questão da imprensa, e eu vou falar, não é porque... O Bruno, se depender, o Bruno fala com todo mundo. Só que eu acho que, assim, o Bruno, a gente cobra da sociedade que a sociedade respeite a decisão judicial. A gente cobra isso, eu venho cobrando isso. Então, eu também cobro do Bruno que ele não se preocupe com a imprensa, que ele demonstre apenas o trabalho dele. Então, nesse momento, a gente realmente sabe que tem uma parte da imprensa que falta com respeito, não é toda. Essa história, eu não sou esse cara que critica a imprensa. Porque nós que somos pessoas públicas, sem imprensa nós não somos nada. Nós estamos escrevendo um livro agora sobre a vida do Bruno, dividido em três volumes, porque a história do... Você pensa, olha que história linda, o cara era atacante. Aí alguém chega para ele e fala, malandro, vai pro gol que você vai ser mandado embora. O cara se torna um dos maiores goleiros do Brasil. Se chegar para ele agora e falar, vai jogar basquete que você vai conseguir fazer alguma coisa, ele vai lá e vai jogar basquete. Então nós estamos tratando o Bruno hoje, a carreira do Bruno, com a seriedade que ele precisa. Então, a imprensa, a gente está sempre disposto a atender a imprensa. Pessoas sérias que têm bons portais como você, seu trabalho é muito sério. Porque às vezes as pessoas veem, você tem essa ligação de coração com o Flamengo, as pessoas não fazem ideia, e não estou aqui puxando seu saco, a gente conversou hoje, uma conversa agradável durante o dia, as pessoas não têm ideia da inteligência que você tem e da hombridade que você tem. Né? Então, essa retidão que a gente espera da imprensa. E uma coisa que vocês nunca vão ouvir da minha boca, vou falar abertamente aqui, vou tocar na ferida. Eu vejo muitas vezes as pessoas, né, quando querem defender o Bruno, muitas vezes elas acabam atacando, infelizmente, a Elisa. Né? Então, pessoal, a gente sabe que a causa é justa, muitas pessoas, a gente tem, né, empatia por todo mundo, então, gostaria também de deixar claro que se um dia vocês lerem qualquer comentário que diga que partiu de mim, desta empresa, dos meus colaboradores, do Bruno, qualquer comentário depreciativo, não existe isso. A gente sabe que vocês, que muitas vezes acompanham só as notícias, que vocês têm no coração boas intenções de defender, mas vocês não sabem o que é a mídia, vocês não sabem como as informações até chegar a vocês, assim, elas são distorcidas. Então, eu só peço para vocês, eu peço que vocês tenham empatia e ajudem, por favor, né? Respeitem, por favor, a vontade de um pai, de um cara a trabalhar. É só isso. E eu falo para vocês, tanto a imprensa, torcedores, só me mandar mensagem no direct aqui. Eu respondo qualquer coisa, qualquer pergunta, o que tiver, qualquer dúvida que esteja ao meu alcance, que eu não tiver conhecimento de causa, eu procuro me informar. Mas isso eu faço aqui, você tem na live, vários atletas nossos. Tem o Rafa de Campinas, tem o Geiso, tem o Thiago Bruno, tem o Lucas. O que eu faço pelo Bruno, eu faço por eles.
E eu vou contar uma coisa, até aqui para descontrair. Tem meus meninos aqui, uma hora eles te contam. Eu fui assistir um amistoso e, assim, desleal, tinha um cara lá desleal, foi para cima de um jogador meu, quase quebrou a perna dele, eu fui pra porrada com o cara. Eu não tenho. Eu defendo meus jogadores assim. Meus atletas eu defendo É, assim. Eu tô pô, por dentro, tanto que eu fui proibido de ir, ninguém me deixa mais ir para campo. Você entendeu? Então, assim, então deixa meu atleta trabalhar, gente. Deixa o nosso jogador trabalhar. O cara só quer trabalhar, ele quer viver em é. paz. E você que apoia Fala mal do ele. Nação Urubu agora aí, cadê? Fala mal do Ah, Nação Urubu aí, ó. Pô, vai? Olha o tamanho do meu atleta. Então, meu irmão, a questão das críticas, eu bati aquele papo com o Bruno, eu achei muito interessante, né? Você sabe da minha veia de humanas, né? Então eu sou um cara Puta, aquele dia foi extremamente bom. observador, principalmente na parte comportamental, né? Aquele dia, no dia seguinte, melhor dizendo, aquilo ali tomou uma repercussão que eu não imaginava. Porém, me surpreendeu, sabe o que, cara? Ah, E me deixou muito feliz, inclusive, porque teve uma aceitação que eu mesmo não esperava, sinceramente. Por quê? Eu acompanhei o processo do Bruno, mas acompanhei pela mídia. E eu vi o quanto as pessoas estão se desvinculando dessa manipulação da mídia, principalmente da mídia maliciosa. Então eu vi pessoas, cara, que agarraram a ideia a partir dali, e eu não sei se você sente isso, mas a cada dia aumenta o percentual de aceitação, porque as pessoas começam a ver um trabalho sendo feito, um cara que tem, porra, se doado ao extremo, e as pessoas começam a se interessar, a buscar a informação de fato. Porque o ser humano, principalmente o brasileiro, se acostumou até com a política. Ah, eu tenho preguiça de aprender isso, deixa eu ver o que o canal X está falando. Aí pega aquilo como uma verdade. Ah, então hoje eu odeio o presidente X, por causa do partido tal. Aí muda para outra emissora, a outra emissora já está elogiando o cara. Ah, não, agora eu gosto. A gente vira uma massa de manobra, um fantoche na mão da mídia. Então eu vi, tinha pessoas, Jaime, que estavam me procurando via direct e WhatsApp, me explica o caso Bruno. Eu falei, pô, calma aí. Eu bati um papo com ele. Eu não conheço início, meio e fim, mas eu posso te dizer, é o melhor goleiro que eu vi atuar, e pelo que eu senti dele, pelo ímpeto dele, ele vai voltar e vai botar um montão de gente aí que estiver de corpo mole na reserva, irmão, porque o maluco é brabo. Então você tem percebido o alcance do Bruno positivo? Está a cada dia numa crescente? tenho sim, porque, veja, eu acho que é tudo até mesmo nossas atitudes no dia a dia, orgulho é meu, viu, Rafa? Eu que tenho orgulho, muito obrigado. Na verdade, cara, a gente vê as coisas do dia a dia, as pessoas pensam assim, né? As pessoas pensam que o Bruno tem hoje uma vida confortável, respaldo financeiro, que a J-Winners coloca um monte de dinheiro. Bicho, nós somos aqueles batalhadores, nós estamos sofrendo com a quarentena também. Eu, como empresário, sofro como todos estão sofrendo. E a gente vem trabalhando com muito amor, a gente vem trabalhando com muita vontade. E assim, se o Bruno voltar a jogar amanhã, 90% é esforço dele, eu sou 10% só. Eu sou apenas 10% do esforço dele. Mas eu tenho trocado algumas informações com as pessoas e eu por exemplo, estava debatendo no meu Facebook com uma senhora do Rio de Janeiro, Cláudia Santos. Ela começou dando voadora no peito, daquele jeito, né? Tiro, porrada e bomba. Parece que ela estava ouvindo a Valesca cantar, irmão. Até mandar um abraço para a Valesca. Puta, você estava falando de tantas pessoas. A Valesca já teve nos eventos de luta comigo também e tamo junto aí. Então, Valesca assim, agora tá arrebentando nas lives. Tá arrebentando nas lives agora, Valesca. Tá fazendo tá várias lives na madruga aí. doida de saudade do cara. Aí o que acontece? Essa Cláudia, ela veio com voadora e tal, e a gente foi conversando, e graças a Deus, no último comentário dela, eu já falei, pô, vou mandar um livro para ela, porque ela teve um diálogo comigo inteligente. Então as pessoas estão aceitando
cada vez mais o Bruno. As pessoas estão aceitando a ideia de que o Bruno possa trabalhar, e eu tenho sentido sim isso. Queria também dizer uma coisa para você. Nós vamos publicar o livro, e 3 jornalistas escreveram um livro que todos conhecem, que eu também não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas esse livro nunca teve a palavra do Bruno. Eles se basearam em inquéritos, se basearam em algumas outras coisas e tal. Então, quando a gente decidiu fazer os livros do Bruno, nós tínhamos a opção de fazer um livro, vender um monte de livro, ganhar dinheiro falando sobre o ocorrido. Uhum. Mas nós 2 juntos decidimos mostrar para as pessoas a força do esporte, contar a história de um cara de 16 irmãos, né? Filho de criação, que passava dificuldade e que se tornou um dos maiores atletas do Brasil. Então nós escolhemos fazer isso. O Bruno, cara, eu já te falei isso uma vez, eu acho, vou falar de novo. Quando o Bruno manda áudio para mim, eu já até conheço a figura. Ele manda áudio para mim, ele fala assim: fala, Jaime, meu amigo, boa noite, meu irmão. Eu já sei que ele vai pedir para mim para ajudar algum jogador, velho. Então ele tem um coração bom, você entendeu? Ele tem um bom coração. Então, assim, se um dia algo me incomodar, eu vou ser o primeiro a chegar e falar: pessoal, ó, não vou seguir mais, tal, mas uma coisa eu nunca vou voltar na minha palavra, que é essa convicção de que o Bruno precisa jogar e ele tem o direito e é merecedor de trabalhar, só isso. Entendeu? Pô, muito bacana a sua atitude, Jaime. Muito legal mesmo, cara. Quero agradecer a todos aí. Só vou avisar que o departamento pessoal da tua empresa vai estar aberto amanhã. Quem não seguiu o Nação Urubu no final da live, aparece no DP lá para assinar um papelzinho. E o Nação, já pode prorrogar a quarentena. E meus seguidores aí que não seguiram o Jaime, irmão, ou é ruim da cabeça ou tá doente dos pés, irmão. Cara aí, fantástico, aí dando uma aula de humanismo aqui para nós, cara. Pô, muito obrigado, irmão. Todo mundo na Nação Urubu. Todo mundo lá, irmão. Meu irmãozão, você, hoje, como é que tá a sua vida profissional? Como é que você está conduzindo isso? E atualmente, né? Você falou o processo de crescimento, mas a gente quer saber aonde a empresa chegou, os atletas que você consegue gerir hoje. Olha, 2019 foi um ano de muita transformação para nós. Nós chegamos agora em 2020 com projetos novos. Então, nós temos hoje um clube em Luxemburgo, né? O CS Obercon. É um clube que nós vamos começar as atividades agora no meio do ano. A empresa continua firme no segmento empresarial, de gestão e consultoria. Nós estamos em 6 países, então a gente trabalha levando empresas para um país, para outro. E na questão Jaime Marcelo, eu estou com esse projeto aqui, Focus 23, que ele nasceu como um documentário contando a minha trajetória, as derrotas, etc. e tal, as vitórias. E a gente vai levar esse documentário para o cinema. E hoje, aos 45 anos, eu comecei, hoje não, né? Há 2 anos que eu venho fazendo esse processo, mas eu fortaleci isso agora para que esse ano eu volte a lutar. Eu pretendo fazer mais 2 lutas por satisfação. E esse projeto que a gente vai levar para o cinema é um projeto que a gente decidiu levar para a vida das pessoas também. Então, nós transformamos essa marca Focus 23, que é de foco, e o 23, para quem não sabe, é o ano de nascimento do meu pai. Por isso que é Focus 23. Caramba, que legal, cara. E aí, dentro desse conceito, nós criamos o Meeting Focus 23, que eu quero te convidar, assim que acabar essa questão de pandemia. É um evento, é um giro de negócios que a gente organiza pelo país, onde a gente reúne empresas, empresários, governo. Nós fizemos um Focus 23 Meeting, giro de negócios em dezembro. Nós tivemos lá Príncipe da Nigéria, tivemos o pessoal de Ambazônia, que é um país que está brigando pela independência, tivemos o pessoal de Angola. Então, hoje a empresa está atacando nessas vertentes e estamos batalhando aí para colocar o Bruno de volta no caminho do esporte. Pô, meu irmão, uma grande honra. Só quero te falar 2 coisas. Uma, se um desses 100 livros aí eu não for um dos primeiros a comprar, já vou ficar puto contigo, quero autografado.
Esse livro, eu preciso ler esse livro. E outro, nesse dia da porrada, se você, porra, marcar essa luta aí, eu quero me fazer presente, mas pelo amor de Deus, não toma porrada nesse dia, filho. Senão eu vou entrar lá e vou dar porrada também. Tu tem que ganhar essa luta, tá entendendo? Se tu vê que o cara é muito forte, tu me convida pra outra. Tu tem que me convidar pra que você vai ganhar, beleza? Fechado, fechado. Eu fico nervoso, cara. Eu fico nervoso quando eu vejo uma luta, se parar, eu fico nervoso. Nós vamos sair na porrada lá e eu vou falar para você assim, os livros são presentes, você vai receber aí, vai ganhar boné Focus 23 também, e aproveita, já pode sortear para a galera que segue Nação Urubu, pode criar uma promoção e sortear o bonezinho Focus 23, para a galera que segue Nação Urubu. Os meus seguidores mano. Os meus já estão acostumados, esse é para Nação Urubu. E eu quero... Valeu, obrigado. E eu quero agradecer muito, eu quero te agradecer muito por duas coisas. Primeiro, pelo nosso dia, porque foi uma satisfação a gente conversar bastante durante o dia, né? E quero agradecer pela oportunidade que você me concedeu de dar voz aos meus projetos, voz às minhas histórias e voz também ao Bruno, né? E eu queria dizer para você o seguinte, dizer para todas as pessoas, né, que tome um pouco mais de cuidado, né, que use a ferramenta da internet com Valdevan. Valdevan aí é um cara também sensacional, campeão de boxe, tá bom? Valdevan é um cara sensacional. Segue aí a Nação, segue o Alan aí, que é gente boa, viu, Valdevan? Ô, Valdevan, grande abraço aí, Valdevan. E eu queria pedir para as pessoas isso, que tivessem um pouco mais de respeito pela internet, né? Você vê que nós tivemos aí a perda de um grande ator nessa semana, e em pouco tempo depois a foto dele já, né, no local da sua morte circulando pela internet. Então eu acho que as pessoas, elas estão deixando de lado as coisas que mais importam para o ser humano. Ó, Renan também, outro atleta nosso. Então eu queria pedir para as pessoas que, no caso do Bruno, fique à vontade, pode mandar mensagem aqui, me manda no meu Instagram. Se tiver dúvida, pode perguntar. A gente sabe que tudo, quando você se torna uma pessoa pública, você perde parte da sua privacidade. Eu tenho consciência disso, Bruno tem consciência disso, mas nenhuma pessoa pública, né, anônima, ela deve perder o direito ao respeito. Então, pessoal, vamos trabalhar com respeito, né? Principalmente nesse período em que a gente vê tantas pessoas passando dificuldade. Nós estamos aí, você está no conforto da sua casa, eu, graças a Deus, estou no conforto da minha. Mas quantas pessoas não têm uma internet, não sabem o que está acontecendo, né? Quantas pessoas não... Então, a gente tem que tentar realmente fazer o melhor para que um dia a gente possa olhar para esse país e ver que ele melhorou, tá bom? Irmão, eu vou assumir aqui agora, vou falar aqui as considerações, já que você fez as considerações como convidado. Eu quero só externar o prazer, irmão, de hoje ter a sua amizade e dizer, cara, que você, além dessa humildade toda, eu já me orgulho muito de te conhecer, porque você é um cara que não precisa falar. Se você fizer essa live só com esse teu olhar e com essa tua linguagem corporal, as pessoas já confiariam em você, porque você demonstra justiça, retidão e um ser humano fenomenal. Óbvio, como todo ser humano possui suas falhas, como eu tenho muito. Se a gente for falar de falha, a gente vai ter que fazer mais umas 5 lives. Se falha tem porra para dar, para vender, para emprestar. Mas eu queria dizer que, eu senti no coração de falar isso, mas o seu grandioso e saudoso pai, cara, deve ter muito orgulho de você, irmão, do homem que você se tornou, principalmente na vida pessoal, porque profissionalmente, né, são detalhes, a gente vai conduzindo, mas acho que o maior legado que um pai pode deixar para o filho é esse olhar que você tem, é essa forma de lidar com as diferenças humanas, essa tanta diversidade que há. Então, uma live que era para ser uma live até bastante sucinta, para falar sobre temas bem objetivos, nós estamos indo para o final do segundo tempo de live, com quase 2 horas de live, acredito que todos
unânime, porque ninguém ficaria 2 horas, quase 30 pessoas simultâneas assistindo se não estivessem aprendendo algo ou se você não estivesse agregando valores. Então, eu agradeço em nome de todos, que acho que todo mundo aqui está com esse desejo, mas não consegue falar na live. Mas agradeço por todos aqui a aula de vida que você nos deu hoje, irmão. Com a sua bondade, com a tua sabedoria e, principalmente, com a sua humildade. Que Deus te abençoe aí. Saudações rubro-negras. Se você quiser parar de cair, negócio de acesso, sofrer, é só se converter, gente. É maravilhoso. Ó, convido a todos aí, quem não é rubro-negro pode seguir também Nação Urubu. Aqui é igual coração de mãe, cabe todo mundo. Jaime. Muito obrigado. Beijo no seu coração, irmão. Deus abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo aí. Forte abraço, galera. Tchau, tchau. Obrigado, meu irmão. Obrigado, cara. Fica com Deus aí. Se cuida.